Obrigado, Henry. Obrigado, pessoal da organização, pelo convite. E é um prazer estar aqui. Sou gaúcho, sou daqui, sou de Santana do Livramento, e não falo isso para estar me exibindo, né, com vocês. Moro em Canoas há 21 anos, tenho verdadeira paixão pelo que faço, trabalho com química e com pessoas muito competentes junto comigo, né, e isso me motiva muito. A química na minha vida começou muito cedo. Meu pai trabalhava em frigoríficos e eu seguidamente ia até a empresa, e lá eu ficava na ponta dos pés espiando uma salinha branca lá, cheia de equipamentos e vidros e substâncias coloridas, enfim, coisas que eu acho que qualquer criança deixa ela maravilhada. Depois, no segundo grau, eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Romeu. O professor Romeu era uma figura ímpar, né, apaixonada pelo que faz, e inspirava muito a gente, porque ele tinha um estilo de passar o seu conhecimento que era através de comparações e analogias. E isso nos ensinou a pensar, né, pelo menos a mim, e inspirava a todos nós. Se bem que nas sextas-feiras a gente adorava ir na aula também, porque tinha aula de inglês, e a professora de inglês era também muito boa, né? Mas voltando para a química, eu fui fazer a parte de engenharia química, e no segundo ano eu já surgiu uma oportunidade, conheci o meu sócio, né, uma pessoa que nós tínhamos os mesmos entendimentos sobre negócios, valores e tal. E a veia do empreendedorismo, ela pulsou mais forte, mas eu puxei a paixão, né? E abrimos uma empresa de produtos químicos de manutenção industrial. Simples assim, ótimo, excelente, só que as grandes empresas multinacionais eram as que dominavam o mercado. E nós, uma empresa pequena, é complicado, né? No início, a primeira intenção é a sobrevivência, né? E depois a gente vai melhorando. Mas nós tínhamos uma convicção bem interessante, que era não levar produtos e bater na porta e ali a gente vender produtos goela abaixo, né, no mercado. Nós tínhamos que levar as soluções dos problemas dos nossos clientes. E isso começou a fazer sentido, começou a fazer toda a diferença, porque nem todo mundo fazia assim. Em relação à inovação, né, nós imaginávamos que isso não era para o nosso métier ainda, né? Era uma coisa que era para os grandes gênios, grandes empresas com enormes departamentos de P&D, e coisas que para nós era melhor nós sermos seguidores. Pois bem, só que à medida do tempo, quando ia passando o trabalho, nós identificamos que em muitas e muitas situações as empresas elas tinham algumas necessidades que nós não tínhamos o produto para oferecer, né, para resolver, né, para levar como solução. E aquilo, incomodado com aquilo, sabendo que a missão era levar a solução, a gente ia para o laboratório, né, pequeno e grande laboratório, mas ficávamos tentando misturar um produto com o outro, né, toda aquela alquimia, né, toda aquela questão das mudanças, das transformações, e levávamos alguma coisa até o cliente respondia, ajudava. Na época nem se falava em cocriação, né, mas a gente pegava algumas dicas e um produto dava certo. Quando vimos a nossa linha, né, o portfólio de produtos começou a aumentar. E aí o nosso entendimento sobre inovação começou a mudar. A gente viu que não era uma coisa de gênios, uma coisa de pessoas iluminadas, né, só para grandes empresas. Pessoas comuns, né, que estão dispostas e abertas ao novo, né, e com um poder, né, ou uma capacidade de ficar pensando e sair, né, dos seus dogmas que te encerram no pensamento, e elas começam a criar coisas. E nós, com isso, montamos na nossa empresa, reunimos esses comportamentos, esses pensamentos, e eu quero compartilhar com vocês algo que pode ser, a gente viu depois, né, que pode ser aprendido, pode ser desenvolvido, pode ser usado por todos em qualquer área, né? Então, a primeira coisa, que é um jargão que todo mundo fala hoje em dia, que é muito fácil, né, da gente falar, é saia do quadrado, né? Explode as fronteiras aí que te encerram nesse pensamento. Mas é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? A gente dá um passo atrás, a gente olhar as coisas de outro ângulo
né, ampliar a tua percepção. Isso é difícil, gente. Né? E eu trago como exemplo, sempre ou uma analogia lá do professor Romeu ainda, a questão do pessoal da 3M que fez o post-it, que é um case conhecido, todo mundo sabe, e que os caras conseguiram fazer uma cola que não colava. Né? E aquilo ali deu certo. Né? Quantos projetos foram postos, ou a gente põe no dia a dia, às vezes no lixo, na gaveta, descontinua ele ou começa do zero porque ele não deu certo. Alguém pensou diferente, viu uma aplicação que de repente não era o início do projeto e é o sucesso que é hoje. Né? Um outro modelo que eu trago, falamos muito em crianças aqui, né? O poder de questionamento da criança. Né? É incrível isso e o quanto a gente para de fazer isso depois quando adulto. Né? Várias vezes a gente se depara, né, com a criança, pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, mas por que é? Então, lá no quinto, sexto pai, por que é isso? A gente, às vezes, diz, é isso porque é isso e pronto, né? Vai para lá, vai brincar. Quantas vezes fizeram conosco isso e a gente vai repassando, como o professor De Caro, né? A gente vai repassando, a gente aprendeu isso e vai repetindo. E qual é o tipo de adulto que a gente espera depois? Que eles sejam criativos, que eles sejam inovadores, né? Se a gente lá disse, é assim porque é assim, não me questione e vai brincar. Né? E eu trago uma história, um conto do livro do Eduardo Galeano, que eu gosto muito, e se aplica isso, a questão lá no livro dos abraços, né? Num quartel, né, numa praça do quartel, um banquinho, e sempre tinha um soldado ali fazendo guarda. Mudava a guarda dia após dia, noite após noite, inverno, verão, passava anos, tinha um soldadinho cuidando o banco ali no meio do pátio do quartel. Ninguém se questionava, ou quando questionava, dizia, olha, sempre foi assim, isso aí eu não sei o que é, mas sempre foi assim. E no outro dia tinha a guarda ali de novo. Até que um cara, alguém, ele não se satisfez com que isso é assim porque é assim, ele foi lá e foi pesquisar nos registros do quartel e um dia, até no livro fala 30 e tantos anos, alguns meses, tantos dias, alguém pintou o banquinho e pediram para o guarda ficar ali cuidando para ninguém se sujar. Só que mudou a guarda, trocou a guarda e assim foi indo alguns anos. Quantos banquinhos nós temos na nossa vida, né, no nosso trabalho, que a gente está ali cuidando dele, a gente não sabe por que ele foi assim, mas sempre foi assim, né, no nosso trabalho, em tudo que é lugar. E a gente não se questiona, a gente perde a oportunidade de fazer algo novo, fazer algo melhor, mais rápido, mais econômico, enfim, seja qual for a situação. Um outro modelo que a gente segue, e eu compartilho com vocês, e não é só de química, é para todas as áreas, né, e falaram aqui em resultados, química é comportamento. Né? No caso da química, isso para nós é até mais tranquilo do experimento, porque química não é uma ciência exata. Né? Química é uma ciência empírico-formal. Tu tem que experimentar, tu tem que fazer, tu nunca, a princípio, sabe com exatidão o que vai dar certo, a não ser que tu experimente. Né? Então, às vezes, nós, por medo de experimentar alguma coisa e ter o feedback de volta, a gente nem tenta. Né? Então, nós praticamos isso e sugiro que pensem nessa questão do experimento, que é muito importante. E, encerrando, aqui uma parte mais filosófica que dá sentido às outras coisas, né? Eu tenho isso aqui como uma linha do tempo, tudo que é lugar, a gente vem, por exemplo, vim subindo a Gramada e essas maravilhas que e eu fico me pensando, como é que era isso aqui 200 anos atrás? Né? Antes da era antes da industrialização, como é que era isso aqui 500 anos atrás, 1000 anos atrás? 10 mil? Podemos ir mais, né, gente? Ou não tinha vida aqui há 30 mil anos atrás? É óbvio que sim. E aqui fala com essa questão do hoje, né, em relação, principalmente às coisas que a gente entende como o mundo atual e as coisas que a gente vive e convive, nós, na nossa era agora. A industrialização começou ontem. E isso me diz assim, cara, nós estamos recém no começo. As verdades não são absolutas, nós estamos aprendendo as coisas recém. E às vezes a gente tem as verdades como absoluta e não faz sentido. Né? Então, baseado nisso, a gente, logicamente, como empresa, hoje atendemos todo o cenário, todo o Brasil, né? Temos em torno de 4 mil clientes ativos, né? E espero que aumente. E nossos processos estão estruturados, enfim, né, para inovação.
E o ano passado nós estávamos em Brasília, entre as 3 empresas para a premiação do Prêmio Nacional de Inovação. Né? Nós, uma empresa que achava que a gente não inovava, né? Disputando com outras empresas, inclusive multinacionais. Então, gente, é um modelo que eu compartilho e espero que sirva para todos. Agora vamos falar da nossa última inovação, não a do prêmio, né? Essa a gente também se inscreveu. E, de repente, a gente vai brigar também para estar lá de novo o ano que vem. Esse produto, primeiro sobre inovação, né? Eu acredito que não tem uma inovação maior ou melhor que as outras, né? Elas todas têm seu grau pelo ineditismo, né? Se ninguém pensou antes, todas têm o seu grau de importância. Mas acredito que o impacto que ela gera na sociedade, ou no meio ambiente, ou para a industrialização, no caso, aí ela tem mais impacto ou menos impacto. Esta aqui é algo revolucionário, vocês vão perceber isso, e surpreendente, né? Realmente, nós estamos muito felizes com isso, e é algo que nos deixa muito motivado. Para entendermos sobre esse produto que eu trago para vocês, é importante entendermos o que é usinagem, né? Para isso, pensem agora qualquer objeto que está à nossa volta, o que vocês vieram aqui, e percebam o quanto de metais tem nele. Né? Pode ser até teus óculos, pode ser o som que eu estou usando aqui, os televisores que estão me apressando aqui, mas todos eles têm alguma coisa sobre algum metal. Né? Pode ser o meu veículo, pode ser a minha bicicleta, pode ser o meu skate, né? Ou até o parquet, que de repente ele foi serrado com alguma coisa. Então, se ele não tem metal nele, na minha roupa, mas a máquina de tear necessária para fazer o tecido tem metal. Então, gente, o que é usinagem? É pegar um metal, porque o metal não nasce, né, prontinho como é, um parafuso, ele precisou ter uma transformação ali. Então, é um metal mais duro, agindo sobre um mais mole, fazendo um modelo nele, fazendo um furo, uma rosca, enfim. Isso é usinagem. Peço que vocês esfreguem as mãos, rápido, com força. Ok, não precisa ser tão forte. O que perceberam no meio das mãos? Calor, certo? O calor vem da onde? Do atrito, ok? Imaginaram o que acontece lá na usinagem de metais, no atrito? Gente, isso aqui pega muita temperatura, tem peças que saem daqui incandescentes. Né? E isso é prejudicial para a produtividade, e, enfim, e os caras, lá em 1900, Taylor e outros cientistas, Taylor da administração, eles chegaram à conclusão que precisavam lubrificar e refrigerar. E eles entenderam que, bom, vou botar algumas coisas aqui no meio. Então começaram com óleos de animais, né? E até chegar no óleo mineral. Foi um santo remédio lá em 1900. Só que, gente, todos os produtos contêm óleo, né? Todos para lubrificação. A mente dos cientistas, todos, até hoje, 120 anos de industrialização, pensou em óleo para lubrificar. E o óleo, gente, uma gota de óleo, vocês sabem, contamina 1 metro cúbico de água. E, de repente, não tinha uma consciência ecológica tão grande, mas olha o ambiente de trabalho, o operador, os nossos rios, enfim, o nosso planeta. É complicado, vocês todos sabem os males que isso traz. Por causa do óleo, que na nossa mente, como cientistas, ou como empresa, para oferecer para a indústria metalmecânica, tinha que ter óleo para lubrificar. Nós, não satisfeitos disso, incomodados com isso, a gente começou, cara, mas nós temos que resolver alguma coisa. E usamos os nossos modelos mentais, né, e conseguimos, e eu estou muito feliz por isso, e a grandiosidade disso. Né. No início ficamos um pouco céticos, porque, gente, como é que ninguém pensou nisso? Mas nós pegamos biopolímero, misturamos com água, e essa junção se formou, por comportamento, um biolubrificante, sem óleo. Existe biopolímero com óleo. Nós usamos um pó, um biopolímero sem óleo. Não tem óleo, é água. É a água, a molécula dela espessou, ela inchou, e através disso ela tem o comportamento, tem comportamento de óleo. Gente, isso é mágico, isso é emocionante. Ainda a gente fica emocionado quando a gente pensa no que a gente conseguiu fazer. Uma empresa aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, gente da nossa terra,
um colorado e o meu sócio é gremista, ninguém é perfeito, mas a gente conseguiu fazer isso. É. Gente, mudamos a forma como a gente vai trabalhar na indústria. Né? Não tem mais necessidade de ter óleo lá dentro. Né? O operador, as pessoas que lidam com isso, pode ser confundidos com alguém que trabalha na cozinha, ou alguém que trabalha com fotografia, ou alguém que trabalha com qualquer coisa. E não vamos mais identificar um mecânico, ou alguém que trabalha com manutenção industrial, com uma pessoa que está suja, que tem problema de ferida, problema no pulmão, porque ela está respirando o óleo todo dia. Gente, estamos muito contentes por isso. Hoje no Brasil tem 190 empresas usando esse produto e eles ficam assim, no início meio céticos, né? Porque sempre tem aquele senhor de 40 anos de empresa que diz, não, se não tem óleo não vai lubrificar. Mas, gente, lembra do segundo grau, pontes de hidrogênio? Mais ou menos assim, nós conseguimos fazer com que os hidrogênios ficassem tudo agrupados, né, pelas forças que atraem, e os oxigênios ficaram tudo soltinho. Eles têm a carga negativa e eles se repelem. Né? Então imagina um saco, né, plástico, bota 40 ímãs ali dentro com a mesma carga e tenta apertar. Tu vai achar que tem óleo ali dentro. É sem óleo, gente. Tá? Então, eu convido vocês, né, a que comecem a enxergar o mundo de outra forma. Esse aqui é o mundo que a gente enxergou, o mundo que nos ensinaram, as coisas que a gente aprendeu, ali estão o nosso continente, nosso país, nossa cidade, nossa rotina, nosso dia a dia. Se a gente conseguir dar um passo, trocar a nossa lente, enxergar de um outro ângulo as coisas diferentes, nós vamos enxergar o mesmo mundo, de outra forma, com alguns espaços que a gente nem imaginava. Vamos começar a perceber coisas que não imaginava. Eu não sei qual é o certo, qual é o errado, mas é o mesmo. Né? Então eu convido que vocês peguem um martelo lá, né, e que tem uma partezinha usinada, né, porque tem metal, né, algo transformou ali, né, deem uma martelada, para não dizer outra coisa, no botão do automático da gente, né, para a gente não seguir robotizado, né, saia daquela questão da hipnose, né, da rotina, e vamos criar um novo, nós temos condições de criar um mundo melhor, sim. Né? Dizia lá Pasteur que o acaso só favorece a mente preparada. E eu gosto de dizer, gente, ele não falou em mente brilhante, mente genial, mente não sei o quê. Ele falou preparada. E o preparo está à nossa disposição sempre. Né? Muito obrigado pelas palavras.